9h30 agora, já estamos aqui com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que para os nossos assuntos, nossos destaques internacionais. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom, Paula? Bom dia para você. Bom dia para você. Então, o líder da direita em Portugal, Luís Montenegro, foi escolhido como novo primeiro-ministro do país nesta madrugada. A nomeação vem após a vitória nas eleições legislativas do começo do mês. Assunto para você mesmo, Fabrício. Qual que é a expectativa dessa liderança agora? Bom, Luís Montenegro, Paula, assume agora em 2 de abril. Logo mais, daqui pouco mais de 2 semanas, aliás, menos até de 2 semanas, ele que foi eleito, a Aliança Democrática, o bloco de direita que ele representa, foi eleito, foi o vencedor das eleições legislativas disputadas no país em 10 de março. A Aliança Democrática é vista como a direita moderada, a centro-direita lá em Portugal. Eles vão governar com a minoria, eles não conseguiram a maioria absoluta dos assentos na Assembleia Portuguesa para conseguir essa vantagem no Congresso, que pode representar algum tipo de problema para Luís Montenegro. Mas, por enquanto, a expectativa é de que ele assuma de fato em 2 de abril e agora ele tem aí todo esse tempo, mais de uma semana, para se planejar, para escolher os ministros, os integrantes do governo e toda a sua equipe. Isso depois do encontro que ele teve ontem no Palácio de Belém, durante a noite lá em Lisboa, com o presidente do país, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa. A gente lembra que Portugal teve uma mudança no governo, no cargo de primeiro-ministro, depois que o ex-primeiro-ministro António Costa, que é do Partido Socialista, de esquerda, acabou renunciando ao cargo de forma um pouco inesperada por conta de acusações de corrupção. O nome dele foi envolvido em processos e investigações de corrupção no país. E essa entrada agora de Luís Montenegro marca o retorno da direita, da centro-direita, ao poder em Portugal pela primeira vez desde 2015, justamente quando António Costa, então, havia assumido o cargo. A questão aqui é a seguinte, é a governabilidade, porque, como eu destaquei, a Aliança Democrática, o PSD, que é o partido do Luís Montenegro, o Partido Social-Democrata, ele não vai ter a maioria absoluta na Assembleia. Isso pode trazer problemas. A gente até separou uma arte que mostra como vai ficar o desenho dos assentos lá em Portugal na Assembleia. Então, como a gente vê aqui, Paula, são 230 deputados em Portugal. A Aliança Democrática, a AD, conseguiu eleger 80. Isso não é o suficiente, a maioria absoluta é de 116. 78 são do Partido Socialista, partido que deixa agora o governo e que teve uma baixa muito grande no número de deputados nessas últimas eleições legislativas. E a chave, o principal, está aqui no Chega, que tem 50 assentos. Ganhou muitas cadeiras, muitas vagas na Assembleia nessa última eleição legislativa. O Chega é visto como um partido de extrema-direita. E aí entra o enigma que o Luís Montenegro vai precisar decifrar. Porque até para ser eleito, para conseguir apoio de boa parte da população, ele havia declarado que não ia governar com a extrema-direita, que ele não ia aceitar a extrema-direita no governo. Que ia governar por conta própria. Exatamente, com o partido dele. Mas ele não vai conseguir governar apenas com a minoria. Então ele precisa de um apoio de outros partidos, de outros grupos que tenham alguma afinidade ideológica, digamos assim, conservadores, como o caso justamente do Chega. Mas o Chega quer estar no governo de certa forma, de alguma maneira. Eles dizem o seguinte, o líder do partido, André Ventura, afirmou que se eles não entrarem no governo de fato, se eles não forem chamados para integrar o governo de alguma maneira, eles serão inclusive oposição à Aliança Democrática de Luís Montenegro. Não há expectativa de que qualquer partido, seja o Chega, seja o Partido Socialista, tentem criar uma crise política muito grande por lá, porque isso não é interessante para Portugal nesse momento. Quando a gente fala da Europa Ocidental, aqueles países mais próximos aqui do Oceano Atlântico, vamos dizer assim, Espanha, França, Alemanha, Portugal é nesse momento o país mais pobre por lá. É um país com uma crise econômica grave, que tem outros problemas sociais. A gente está falando aqui principalmente da saúde, da habitação e da imigração. Então, instituir uma crise política não é interessante nesse momento. Como que Luís Montenegro, novo primeiro-ministro, vai conseguir equilibrar essa balança sem o Chega é a grande questão. É o que veremos, né? Como que ele vai transitar entre esses outros partidos, enfim. Fabrício Naitz, valeu pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente volta com você.